Salve, salve, tudo bom? Professor Eduardo, estamos aí para dar continuidade aos nossos estudos, aos seus estudos, né? Houve alguns pedidos para a gente falar um pouquinho sobre determinante, algumas propriedades de determinante e também escalonamento, tá? Escalonamento não vai ser hoje, um pouquinho mais para frente eu faço um videozinho sobre escalonamento, mas por este momento agora eu vou falar um pouco sobre determinantes. E vai estar dividido em duas etapas essa videoaula. Eu vou fazer primeiro as técnicas de cálculo de determinante, tanto 2x2, 3x3 e até 4x4, como que a gente faz para calcular esses determinantes. E aí depois, no finalzinho, eu comento um pouco sobre as propriedades desses determinantes, tá? A aula hoje não vai ser muito focada em exercício, porque os próprios exemplos que a gente vai fazendo já é praticamente um exercício, não muda muito, tá? Aí tudo depende do objetivo que você está estudando, se é para vestibular, se é para concurso, se é simplesmente para você passar de ano, né? Não sei qual que é a sua ideia, mas o primeiro passo é a gente poder saber bem calcular e saber algumas propriedades, ou pelo menos as principais propriedades dos determinantes, tá bom? Então, para a gente começar, claro que eu quero acreditar que, antes de mais nada, você sabe bem a teoria de matriz, o que é uma matriz quadrada, principalmente, as ordens de uma matriz, com algumas condições, enfim. Tudo aquilo lá tem que estar tranquilo para a gente poder trabalhar com os determinantes, tá bom? E o que é um determinante? O determinante nada mais é que um número real, tá? É um número real associado à matriz. Associado a uma matriz, vou colocar aqui, é uma matriz quadrada. A uma matriz quadrada. Então, simplesmente isso. Cada matriz quadrada, a gente tem um valor para ela, né? Tem um número real que a gente associa essa matriz quadrada a ela. E esse valor real que a gente está associando a essa matriz, simplesmente é um determinante, é o que a gente chama de determinante. E aí, cada matriz, a gente consegue, desde que ela seja quadrada, obviamente, né? Repetindo, só existe determinante desde que seja uma matriz quadrada. E aí, dependendo do modelo, né, se ela é 2x2, 3x3, 4x4 e assim por diante, cada uma tem a sua técnica de cálculo de como a gente chega nesse valor real associado a ela. Professor, você só falou de determinante 2x2, 3x3, 4x4 e um determinante de uma matriz 1 por 1. Ela também não é uma matriz quadrada? Sim, a matriz 1 por 1 também é quadrada. Porém, o determinante dela a gente não precisa fazer nada. E como ela só tem um único elemento, o seu determinante é aquele mesmo, aquele próprio elemento, tá bom? Então, se a sua matriz é uma matriz quadrada de ordem 1, o determinante é o próprio valor que você já tem lá, o elemento dessa matriz quadrada, tá certo? Começando então com a matriz 2 por 2, olha só. Lembrando que o determinante a gente simboliza por essas duas barrinhas, como se fosse um módulo, né? Cuidado para não confundir, mas a simbologia é praticamente a mesma. Então, essas duas barras, já fica subentendido que a gente precisa calcular o determinante. Ele não precisa escrever no enunciado, calcule o determinante. A partir do momento que ele te deu isso, você já sabe que você tem que fazer esse cálculo. Morreu. E aí, para calcular um determinante 2 por 2 é muito simples. Basta você pegar o produto da diagonal principal, A vezes D, tá aqui, ó, menos o produto da diagonal secundária, B vezes C, que está aqui. Nada mais é que uma multiplicação cruzada. Então, A vezes D, os elementos da diagonal principal, menos o produto da diagonal secundária. Muito cuidado quando na diagonal secundária você tem elementos com sinal negativo, porque aí não tem nada a ver com este menos, tá bom? Esse menos é da fórmula. Aqui o menos é do elemento. Então você vai precisar fazer um joguinho de sinal. Olha só como fica. Diagonal principal, 1 vezes 4, então está aqui, 1 vezes 4, menos, produto da diagonal secundária, 2 vezes menos 1. Então você coloca aqui, ó, 2 vezes menos 1. E aí, agora sim, só fazer as continhas. Perceba que trouxe o sinal do menos 1 para cá, porque não é esse menos, tá? Só repetindo. 1 vezes 4 é 4, menos com menos dá mais, 2 vezes 1, 2, 4 mais 2, 6. Tá aí. Este é o seu determinante desta matriz 2 por 2. Vou chamar aqui de determinante A e aqui vou chamar de uma determinante B, só para a gente separar aí a situação, tá bom?
Um segundo exemplo aqui, também mesma história. Ó. Diagonal principal, 5 vezes 1 dá 5, menos produto da diagonal secundária, 0 vezes 3 dá 0, 5 menos 0, 5. Tá aí, sem maiores problemas, um determinante 2 por 2. Acredito eu que até aqui você, né, não teve muita dúvida, provavelmente você já sabe calcular esse determinante 2 por 2. Aí nós temos o determinante 3 por 3. Aqui tem gente que calcula de cabeça, tem gente que faz umas borboletinhas, tem gente que repete embaixo, que repete na frente, aplica outros métodos, enfim. Aqui a gente tem muita técnica para poder aplicar. A que eu mais gosto é a regra de Sarros. Eu vou fazer primeiro pela regra de Sarros. Algumas pessoas utilizam o teorema de Laplace. Porém, o teorema de Laplace, eu gosto de aplicar ele quando é uma matriz 4 por 4, tá bom? Então, eu vou fazer aqui pela regra de Sarros e depois, quando eu for falar da matriz 4 por 4, eu faço por Laplace, lembrando que você também pode aplicar aqui ou até na 2 por 2, não importa. Todas elas a gente consegue aplicar a técnica de Laplace, tá certo? A regra de Sarros diz o seguinte: você vai repetir essas duas primeiras colunas, né? Lembrando que uma matriz ela é distribuída em linhas e colunas. Então, a primeira coluna é 1, 4, 2. Você vai repetir aqui, ó, 1, 4, 2. A segunda coluna, 3, menos 1 e 6. Mas, professor, por que você vai calcular? Dá zero esse determinante. Eu sei que dá zero, mas a gente precisa mostrar o porquê. Então, olha só. Como que funciona? Pela regra de Sarros, você vai pegar aqui, ó, primeiro elemento, primeira linha, primeira coluna, e vai fazer como se fosse a diagonal principal aqui, ó, dessa matriz. E assim você vai até chegar no seu terceiro elemento da matriz aqui, ó. Terceiro elemento da matriz, não dos que você repetiu, beleza? Isso aqui é o que a gente chama de diagonal de ida. Tá? Quando a gente está pensando da esquerda para a direita, a gente está indo, tá transcorrendo aqui está percorrendo a nossa matriz. E nessas diagonais de ida, o sinal que der, você vai manter, tá bom? Por que que eu coloquei mais então? Porque quando a gente multiplica uma coisa por mais, vai dar o próprio sinal. Se ela já é positiva vezes positivo, dá mais. E se ela der negativa, com sinal positivo, vai dar negativo. Então, resumindo, você simplesmente vai manter o sinal que der aqui. Olha só. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos 1 vezes 4, menos 4. 3 vezes 0 vezes 2 dá 0. 2 vezes 4 é 8. 8 vezes 6, 48. Positivo. Beleza. Agora você vai fazer as diagonais de volta. As diagonais de volta você vai pegar aqui, ó, esse último elemento que você repetiu e fazer as diagonais aqui, ó, cruzando esta matriz. E aí, nas diagonais de volta, o resultado que você obtiver, você vai trocar o sinal, que é a mesma coisa que a gente multiplicar por menos, tá bom? Então vai ficar assim, ó. 3 vezes 4 dá 12, 12 vezes 4, 48, positivo. Com esse menos, menos 48. 1 vezes 0 vezes 6 dá 0. Professor, então é menos 0, né? Não importa daí, tá bom? E aqui 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos com menos 4, mais 4. Beleza? Lembrando que ó, o resultado tinha dado negativo. Por causa deste sinal, eu trouxe positivo para cá. E aí está feito o seu determinante. Agora é só fazer as continhas. Ó. Menos 4 com mais 4 dá 0. 48 menos 48, pronto, está aí nosso resultado, como a gente já sabia que seria 0. Tá bom? Vou fazer um outro exemplo aqui, ó. Fazer aqui do ladinho. Vamos pegar aqui 1 menos 2, 4, 5, 7, 3, e aqui 3 menos 6 e 12. Professor, esse também vai dar zero? Vai, também vai dar zero. Professor, como você sabe? Já já eu te conto. Então vai funcionar da seguinte maneira, ó. Mesma ideia, regra de Sarros. Vou repetir as duas primeiras colunas. Então, 1 menos 2, 4, 5, 7 e 3. Beleza. E aí as diagonais de ida, olha só. Pega aqui. Nunca queira fazer de cabeça, tá? Pelo menos não até você pegar uma prática boa. Não tenha preguiça, sempre faça esses risquinhos.
Marque que na diagonal de ida você vai manter o sinal, diagonal de volta você tem que trocar o sinal. É um pouco sofrido no começo, mas é necessário. Depois a gente pega o esquema. Então vamos lá, ó. 1 vezes 7 dá 7, 7 vezes 12, ó, apelei na conta aqui, hein? 7 vezes 2 dá 14, vai 1, 84. Sinal positivo mantido. 5 vezes 6 dá 30, 30 vezes 4, 120. Mas tem esse sinalzinho, então, menos 120. 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 3, 18, negativo, por causa desse menuzinho ali. Beleza? Isso diagonal de ida. Agora a diagonal de volta. Vamos lá. Pega aqui, ó, marca as diagonais de volta. Lembrando que na volta a gente precisa multiplicar por menos, ou seja, trocar o sinal que a gente encontrar. Vamos lá, 5 vezes 2 dá 10. 10 vezes 12 dá 120. Menos com menos, mais. Então, mais 120. 1 vezes 6 dá 6, vezes 3 dá 18. Menos com menos, mais 18. E 7 vezes 3 dá 21. 21 vezes 4 dá 84. Mais com menos, negativo. Beleza? E aí, só correr para o abraço. Ó. Só passar a vara em todo mundo. 84 com 84, 120 com 120, 18 com 18, tá aí. O resultado do seu determinante também é zero. Professor, então quer dizer que toda vez o determinante é zero? Não. Aqui, ó, a gente fez exemplos que não dão zero. Tá? Mas por que o 3 por 3 então sempre dá zero? Porque eu quis. Simplesmente por isso. Que aqui eu já estou te colocando, estou introduzindo a primeira não, né? Uma das principais propriedades de determinante que a gente tem, que é a seguinte. Se bem que eu não vou falar agora não, vou falar depois, tá? Vai pensando aí por que deu zero, na hora que eu for falar das propriedades eu menciono. Enquanto isso eu apago e começo a escrever sobre o teorema de Laplace. Mentira, eu falei que não ia falar, mas vou falar, não aguento. Então voltando ali no cantinho, ó, por que os determinantes deram zero? Observe a primeira e a terceira linha. O que acontece com elas? Olha só, do 1 foi para o 2, do 3 foi para o 6, do 2 foi para o 4. Ou seja, eu peguei a primeira linha e multipliquei por 2 e encontrei a terceira. Ou seja, a terceira é múltipla, é 2 vezes a primeira. Por isso que o determinante é zero. E na terceira? Na terceira não, desculpa. No segundo exemplo. Olha só a primeira com a terceira coluna. O que aconteceu? 1 virou 3, menos 2 virou menos 6, 4 virou 12. Ou seja, eu multipliquei ela por 3. Mais uma vez, se eu tenho uma fila, quando eu falo fila pode ser linha ou coluna. Se eu tenho uma fila que é múltipla uma da outra, o determinante é sempre zero. Escolhi os valores 2 e 3, óbvio que você pode fazer para o valor que você quiser. Pode ser negativo, pode ser fração, não importa. Se existe essa relação de grandeza, se você consegue pegar uma fila, multiplicar por um determinado valor real, e você obtém uma outra fila, né? Se você está na linha, se você encontra uma outra linha, ou se você está numa coluna, você encontra uma outra coluna proporcional a ela. Se você pegar aí o seu livro, vai ter uma propriedade que fala assim: filas proporcionais, o determinante é sempre zero, tá bom? São uma das principais e mais utilizadas propriedades que a gente tem de determinante quando a gente pensa em vestibular, quando a gente pensa em concurso, é uma das mais procuradas aí por eles, tá bom? Agora vamos lá, teorema de Laplace. Teorema de Laplace. E aí eu vou fazer agora para um determinante 4 por 4. Professor, eu travei no 2 por 2. Então, usa lá, não vem querer aprender o 4 por 4 se você não entendeu o 2 por 2 ainda. Teorema de Laplace, 4 por 4. Deixa eu criar aqui uma matriz, um determinantezinho. Vou colocar aqui 1, 2, 3, menos 1, 0, 4, 2, 1, 0, menos 3, 5, 1, 2, 1, sei lá, menos 1 e 2. Aí.
Está aqui o nosso determinante. Professor, também dá zero? Não sei. Esse eu não sei dizer. Ainda não o fiz. E como que funciona o teorema de Laplace? Vamos lá. O teorema de Laplace é o seguinte. O que a gente gosta num determinante desse? Quantidade de zeros. Quantidade de zeros. Por quê? Porque isso vai facilitar e muito as nossas contas, tá bom? Professor, não tenho zero. Não tem problema. O jeito de resolver é o mesmo, tá? Só vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas já eu falo como funciona no caso de não ter zero. Aqui nessa matriz, deixa eu tirar esse 5 não, tirar esse 3 aqui, ó. Vou colocar um zero aqui também, para a gente entender melhor o que eu estou falando. Perceba que nós temos 3 zeros nessa matriz. De 16 elementos, 3 são zeros. Aí o que você vai observar? Qual linha, né, linha ou coluna, que possui mais zeros? A primeira linha eu tenho 1, beleza, interessante para nós. A segunda eu só tenho 1, a terceira eu só tenho 1 e a quarta eu não tenho nenhum. Então, em todo caso, a quarta linha é a última que nos interessa. Porém, a primeira coluna, olha só, ela tem 2 zeros. E isso nos interessa e muito. Então, eu vou pegar a coluna que tem, quando eu digo a coluna, né, pode ser linha também, mas nesse caso é a nossa coluna, que tiver mais zeros e vou separar ela aqui, ó, deixar ela em evidência, tá bom? E aí o que acontece? Para cada elemento que não é zero, eu vou excluir essa linha. Então, primeiro, ó, eu vou excluir essa primeira linhazinha aqui, ó. Por quê? Porque este elemento que está em comum à coluna e a esta linha não é zero. Então, todo elemento que não for zero, eu preciso fazer isso. Mas um de cada vez, obviamente. Então, exclui essa linha, exclui essa coluna. O que te sobra? Ó, te sobra uma matriz 3 por 3, beleza? E aí é esse determinante que você vai calcular. E aí você vem aqui, repete ela, ó, só essa matrizinha aqui embaixo, 4, 2, 1, menos 3, 5, 1, 1, menos 1, 2. Vou fazer mais rapidinho aqui para a gente ganhar um tempinho. Ó, deixa eu repetir aqui já. E a gente já faz as continhas. Então vai ficar 4 vezes 5, 20 vezes 2, 40. Mais 2, mais 3. Voltando, vai ficar positivo. 4 vezes 3 dá 12. 4 vezes menos 1 dá menos 4 mais 4. E aqui 1 vezes 5 dá 5, troca o sinal, menos 5. Então o resultado deste determinante é, vamos ver aqui, 45, 57, 61, 61 menos 5 dá 56. Não, deixa eu fazer de novo. 40, 45, 45 com 12 dá 57, 57 com 4, 61, 50, as pessoas que não confiam no próprio é difícil. Enfim, 56. Está aí o nosso resultado. O que eu faço com ele agora? Guarda. Deixa ele em stand-by aí. O que eu vou fazer? Agora eu vou fazer o seguinte. Deixa eu apagar aqui esse meu lado aqui, ó. Um detalhe importante, para você não se perder depois, marca esse primeiro determinante que a gente calculou, marca ele aqui, ó, a posição do elemento que está em comum, a linha e coluna que você excluiu aqui. Quem que é o elemento em comum? É esse cara. Qual que é a posição dele? Primeira linha, primeira coluna. Então vou marcar aqui, ó, 1A, 1, 1. Beleza? Para a gente saber que esse cara veio desse determinante. Beleza. Feito isso, agora você pode apagar isso aqui. Beleza, muito bem. E aí agora você vai observar nessa coluna que a gente destacou, qual que é o outro elemento que não é zero? Ah, professor, o 2. Beleza. Aí você pega essa linha que ele está agora e exclui também. Excluindo essa linha, vai te sobrar uma outra matriz 3 por 3. E aí tem que calcular de novo, não tem jeito, é meio trabalhoso? É. Mas é assim que faz. Fazer o quê, né? Então, 2, 0, menos 1, a menos que você queira arriscar de cabeça quanto que vale isso. 4, 2, 1, que é o que eu não recomendo. Menos 3, 5 e 1. Menos 3, 5
e 1. Certo, aí regra de Sarros, você já sabe, repete as duas primeiras colunas, olha lá, 0, 2 e 5, e faz as continhas. 2 vezes 2 dá 4, 0 vezes qualquer coisa é 0, menos 20. Zerou, menos 10, menos com menos dá mais, troca o sinal menos, 3 vezes 2, 6. Menos 30, menos 36, menos 32. Esse é o seu determinante da matriz referente a este elemento. Qual que é a posição desse elemento? Quarta linha e primeira coluna. Então, vou colocar aqui, ó. Esse aqui está referente ao elemento A41, quarta linha, primeira coluna. Beleza. Tem mais alguém nessa coluna que não é zero? Não tem. Então, acabou o nosso trabalho. Agora é só aplicar a fórmula do teorema de Laplace, que é o seguinte, ó. O determinante ele vai ser menos 1 elevado a 1i mais j, vezes o elemento que está em comum, 1a e j, vezes o determinante desse cara que sobrou. É meio assustador, né? Eu sei. Só que é isso que tem que acontecer. Só que aí tem um detalhe. Você tem que aplicar essa fórmula para quantos determinantes você ter calculado. Aqui nós calculamos quantos? 2. Então, eu vou ter que fazer essa fórmula aqui duas vezes. É esta fórmula aplicada para este cara, mais esta fórmula aplicada para este cara. E aí vai ficar assim, ó. Então, qual foi o primeiro determinante que a gente calculou? A gente calculou para o elemento da primeira linha, primeira coluna. O seu i vale 1, o seu j vale 1 também. Então vai ficar aqui, ó, menos 1 elevado à ordem do elemento, que é 1 mais 1, vezes. Esse a e j é o elemento que está em comum. Quem que é o elemento que está em comum? Quem que é o cara da primeira linha, primeira coluna? O seu 1. Então, menos 1 elevado a 1 mais 1, vezes 1, vezes o determinante que nós encontramos, que foi 56. Beleza. Mais menos 1 elevado à posição do elemento que está do outro aqui, ó, é o 4, 1 agora. O seu i vale 4, o seu j vale 1. Então, menos 1 elevado a 4 mais 1, vezes quem que é esse elemento que está na posição 4, na linha 4 e coluna 1? Olha lá, ó, o seu 2. Então, vezes 2, vezes o determinante que você encontrou, que é menos 32. Então, vezes menos 32. Beleza. Aí, agora são só continhas. 1 mais 1 dá 2. 1 vezes 56 é o próprio 56. Mais menos 1 elevado a 5, vezes 2 vezes menos 32 dá menos 64. Base negativa expoente par sempre fica positivo. Então, 1 vezes 56 dá 56. Base negativa expoente ímpar sempre fica negativo. Então, menos com menos, mais 64. 6 com 4 dá 10, vai 1. 120 é o valor final aí do nosso determinante. Nossa, professor, é meio comprido, né? Meio cansativo, eu sei. O teorema de Laplace é. Por isso que normalmente a gente aplica ele só quando é uma matriz 4x4. Que aí você já está fudido de qualquer jeito, né? Você já está ferrado. Você já vai ter que se matar de fazer conta. Então, aí é o melhor método que nós temos aqui, é o teorema de Laplace, tá bom? Professor, e se eu não tivesse nenhum zero na matriz? Aí é igual eu te falei, você está ferrado duas vezes, né? Primeiro que você vai ter que fazer um monte de conta e depois que você não tem nenhum zero. Aí o que acontece? Se você não tem nenhum zero na sua matriz, tanto faz. Escolhe quem você quiser. Pode ser a primeira, segunda, terceira ou quarta linha, da mesma forma com as colunas. O importante é você pegar uma. A partir do momento que você escolheu uma, você tem que fazer com ela. Não pode mudar mais, tá bom? Aí você seleciona uma fila e uma por uma você vai excluindo as outras e calculando os determinantes 3 por 3 até chegar ao final. Aí, no caso, você vai ter que aplicar essa fórmulazinha 4 vezes, né? Porque você não obteve nenhum zero. Professor, e por que quando tem zero, a gente não faz a gente não exclui a linha que tem esse zero? Simplesmente por isso, ó, volta aqui na fórmula. Eu não multiplico pelo elemento que está em comum, então se eu colocar aqui zero, zero vezes qualquer coisa é zero. Então por isso que a gente gosta de quando tem zero, porque poupa serviço para nós. Eu não preciso ficar calculando o determinante do que sobrou se depois eu vou multiplicar por zero, tá bom?
Então, esse é o nosso determinante de Laplace, né? Nosso determinante 4x4, pela regra, pelo teorema de Laplace. Espero que você tenha entendido. Faça um exemplo, qualquer coisa, pausa o vídeo, refaz esse mesmo para você poder conferir as contas, poder ver o que aconteceu, tá bom? E aí agora eu vou só falar umas 2 ou 3 propriedades de determinante, que é importante a gente também saber algumas coisas, porque na hora da prova às vezes aparece alguma coisinha desse tipo, né? Professor, o determinante 4x4 aparece no vestibular? Aparece. Algumas vezes, mas aparece. Não é tão presente, não. Professor, e aí, pode acontecer de não ter nenhum zero na matriz do vestibular? Cara, pode. Mas só se o cara te odiar muito, tá bom? Porque normalmente não é isso que acontece. A ideia não é fazer você ficar se matando de fazer conta ali, perder um monte de tempo na hora da sua prova. Normalmente, quando aparece uma matriz 4x4 em um vestibular, que seja, ou um concurso, ou você vai ter pelo menos uns 2 zeros para te facilitar a vida e você poder ganhar tempo na hora de calcular, ou alguma propriedade você consegue aplicar, tipo aquelas que eu fiz no comecinho, quando você repara que uma fila é múltipla da outra e o determinante vai dar zero, aqui que já te dá o resultado direto, você não precisa fazer conta nenhuma. Então, ou por propriedade, desculpa, ou com uma certa quantidade de zeros, ele vai te facilitar. Se não acontecer, paciência. Um dia você descobre quem foi que fez a prova e se entende com ele. Mas até lá você tem que fazer as contas, tá bom? Então, algumas propriedadezinhas. Nossa, consegui borrar minha própria letra. Propriedades. Não vou falar todas, tá? Já digo. Você tem aí no seu livro, no seu material, sei lá, onde mais você tem, na internet. Digita lá no Google. Propriedades determinantes, tá? Dá umas 8 ou 9 propriedades aí. Algumas a gente nem utiliza muito. Então, vou falar de umas 3 ou 4 que são as principais. Primeiro, propriedade 1. Se uma fila for nula, o que significa ser nula? Todos os elementos daquela linha ou coluna é zero. Se uma fila for nula, o determinante é igual a zero. Você não precisa fazer conta. Claro que eu vou fazer aqui por uma 2x2 para a gente ser mais rápido, mas funciona para qualquer outra matriz que você tenha. Olha só, 0, 0, 3, 4. 0 vezes 4 dá 0. Menos diagonal secundária. 0 vezes 3 dá 0. 0 menos 0, 0. Tá bom? Não precisa perder tempo quando é esse caso. No caso aqui eu escolhi a primeira linha como sendo nula, determinante é 0. Professor, apareceu a primeira coluna. Vai dar 0, não importa qual seja. Tá tudo bem? Segunda propriedade. O determinante de A é igual ao determinante da sua transposta. Aqui é uma propriedade importante para nós também. Ó. Eu vou pegar uma matriz A aqui, o determinante de A, vou chamar de 1, 2, 3 e 4. Vamos calcular já esse determinante. 1 vezes 4 dá 4, menos 2 vezes 3, que é 6, isso aqui vai dar menos 2. Beleza. Quem que é a matriz transposta de A? Lembrando que a matriz transposta a gente inverte linha por coluna. Então, a primeira linha eu vou escrever como primeira coluna, segunda linha eu escrevo como segunda coluna. Faz a continha. 1 vezes 4 dá 4. Menos 3 vezes 2 é 6. 4 menos 6, menos 2. Está aí, ó. O determinante de A sempre é igual ao determinante da sua transposta. Lembrando, eu estou fazendo 2x2 por ser mais fácil, por ser mais rápido. Isso aqui vale para 3x3, 4x4, não importa o tamanho da sua matriz e nem os elementos que você tenha. Isso é teorema, sempre vai funcionar, tá bom? Uma terceira propriedade. Se eu inverter, olha só, não era essa que eu ia falar, mas eu resolvi falar dessa. Se permutarmos, nem sei como escreve isso direito, permutarmos duas filas, então o novo determinante será o oposto do anterior.
O oposto do anterior. Como assim, professor? Eu te explico já. Vou pegar essa mesma matriz, ó, 1, 2, 3, 4, que a gente já sabe quanto dá o determinante dela, que é menos 2. Então, a matriz A, 1, 2, 3, 4, já sabemos que o determinante vale menos 2. O que diz essa propriedade? Se eu permutar duas filas, lembrando que fila pode ser linha ou coluna. Então, o que eu vou fazer? Vou chamar aqui de A' e vou permutar duas filas. Vou pegar essa primeira linha e trocar com a segunda. Vou escrever assim, ó, 3, 4 e 1 e 2. Isso é permutar, você trocar elas de posição. Repetindo, primeira linha eu escrevi na segunda, a segunda linha eu escrevi na primeira. A partir do momento que eu fiz isso, se eu já sei o resultado da matriz original, eu não preciso mais fazer conta. Por quê? Porque o resultado vai ser o oposto dele. Então o resultado que a gente encontra aqui tem que ser o oposto de menos 2, que é 2. Olha só, 3 vezes 2 dá 6. Menos 4 vezes 1, 4. 6 menos 4, 2. Que é o oposto de menos 2. Pronto, simplesmente isso. Belezinha? E aí a última propriedade que eu quero falar contigo, essa em especial, porque normalmente no livro ela vem incompleta, tá bom? Não sei como está aí no seu material, mas normalmente ela é meio que incompleta essa matriz. Essa matriz não, desculpa, essa propriedade. Que eu vou chamar aqui de propriedade 4. O determinante de... Ela aparece assim, ó. Não, mentira. Deixa eu fazer com um exemplo, depois eu defino ela. Vamos pegar aqui uma matriz. Vou pegar a mesma matriz. 1, 2, 3, 4. A gente já sabe que esse determinante dá menos 2, porque já calculou ali do ladinho. Muito bem. Aí, o que acontece? Eu vou escolher um K igual a 2. E vou multiplicar somente a primeira linha. Só a primeira linha. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar 2, 4, e a segunda eu vou manter. 3, 4. Beleza? Peguei o K igual a 2 e multipliquei a primeira linha. Beleza. E aí vai ficar, como vai ficar esse determinante? 2 vezes 4 dá 8, menos 4 vezes 3, que é 12, 8 menos 12, menos 4. Muito bem. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse K igual a 2 e vou multiplicar as duas linhas. Nossa matriz, então, nosso determinante vai ser assim, ó. 2, 4, 6 e 8. Multipliquei todo mundo por 2. 2 vezes 8 dá 16, menos 4 vezes 6, que é 24. 16 menos 24 dá menos 8. Se não, errei a conta. Isso, menos 8. Beleza? Então, o que está acontecendo? Olha aqui, ó. Menos 2, menos 4, menos 8. Isso aí está crescendo de acordo com o expoente. Como assim um expoente, professor? A propriedade que está no livro, ela diz assim, ó. Seja K uma constante real, se ao multiplicarmos uma linha da matriz A, esse novo determinante fica assim, ó, coloca determinante, vou chamar aqui de A', que é o novo determinante. Ele é igual a K vezes o determinante de A. Ele coloca desse jeito. Perceba que funciona quando a gente pensa aqui, ó. Qual que era o nosso determinante? Nosso determinante era menos 2. Quanto que vale o K? O K eu escolhi igual a 2. 2 vezes menos 2 deu menos 4, que está aqui. Funciona. Beleza. Porém, incompleto quando eu digo isso. Porque o K não é necessariamente que ele multiplique apenas uma linha. Ele pode multiplicar quantas linhas você quiser. No caso aqui, a gente está falando de uma matriz 2 por 2, então o máximo que eu posso fazer é multiplicar as duas linhas. Mas se fosse uma matriz 3 por 3, por exemplo, eu posso multiplicar duas linhas dessas três possíveis.
Se é uma matriz 5 por 5, eu posso multiplicar 5 linhas, e assim por diante. E aí, como que fica? Aí fica assim, ó. Esse é o jeito correto. No determinante o novo determinante vai ser k elevado a n vezes o determinante que você tinha. Quem que é n? Onde n é o número de linhas que você multiplicou. Aí sim a nossa propriedade está completa. Olha só, vamos pegar aqui esse segundo exemplo. Determinante novo que a gente quer. O novo determinante vai ser k elevado a n vezes o determinante que nós tínhamos. Quanto que vale o k? 2. Por quantas linhas que eu multipliquei ele aqui? Pelas duas linhas. Então, 2 elevado a 2 vezes o determinante antigo, que era menos 2. 2 elevado a 2 dá 4. 4 vezes menos 2, menos 8. Está aí, que era o resultado que nós tínhamos encontrado fazendo na raça, fazendo conta por conta. Tá bom? Então tá aqui algumas propriedades, tá bom? Os principais aí que a gente tem. Espero que você tenha entendido. Principalmente regra de Sarros, tá? O determinante 3x3 é muito importante que você saiba ele, porque a gente vai utilizar e muito este determinante na sequência aí, principalmente quando a gente estiver trabalhando com geometria analítica, envolve muito determinante, tá bom? Muito obrigado, valeu e até a próxima.